Olá, o meu nome é Adriana Ferreira e sou nutricionista do Homes Place do Parque das Nações e aqui temos a... Marta Mourão, nutricionista do Homes Place de Cascais. E hoje estamos aqui para falar um bocadinho de como é que pequenas alterações no nosso dia alimentar podem fazer a diferença entre nós perdermos peso ou então estabilizarmos ou eventualmente até ganharmos um bocadinho de peso. Às vezes pequenos extras ao longo do nosso dia vão fazendo aqui a somatório de pequenas calorias que depois fazem a diferença toda. No entanto, é importante perceber aqui um aspecto muito importante. Uma alimentação saudável é uma alimentação que deve incluir alimentos de todos os grupos da nossa roda dos alimentos, certo, Adriana? Portanto, ela deve ser uma alimentação completa e deve ser também variada, não é? O que é isto de ser variada? Ou seja, deve conter alimentos do grupo das proteínas, do grupo dos hidratos e do grupo das gorduras. Ou seja, nada de fazer restrição em termos de grupo alimentar. E dentro de cada grupo dos alimentos também ir variando os alimentos que nós consumimos no dia a dia. Ou seja, no grupo das frutas, nem todos os dias comer só banana e pera, mas ir comendo também citrinos, frutos vermelhos, porque dão vitaminas e minerais diferentes. As próprias carnes, se comerem carne, não deve ser sempre o mesmo tipo de carne, porque todos os alimentos, carnes, peixes, também dão micronutrientes diferentes. E o mesmo se passa também nos vegetais. Portanto, ter uma alimentação completa, variada e equilibrada no que respeita às quantidades. Uma criança vai precisar sempre de quantidades diferentes de um adulto, de um jovem ou de uma pessoa idosa. Portanto, tem que ser equilibrada, ok? Quando nós estamos a fazer o nosso dia alimentar, o nosso plano alimentar, temos que ter em consideração aquilo que nós queremos. Nós queremos estar a ter uma alimentação saudável e manter o nosso peso. Nós queremos ter uma alimentação saudável e perder peso, ou queremos ter uma alimentação saudável e ganhar peso, massa muscular, mas sempre isto com saúde. Portanto, temos que definir qual é a nossa prioridade. Para definirmos quais são as nossas necessidades calóricas e, a partir daqui, definirmos quais são as nossas necessidades a nível da proteína, dos hidratos de carbono e das gorduras. Portanto, cada caso é um caso e nós temos que adequar as nossas necessidades nutricionais. E por isso hoje estamos aqui para ver como é que nós, se tivéssemos uma dieta de cerca de 1200 calorias, mais caloria, menos caloria, como é que seria o nosso dia alimentar organizado, pequeno almoço, um snack, o nosso almoço e jantar, e o que é que faria de diferença para termos aqui 1600 calorias. Vão perceber que a diferença é muito tenue nas pequenas coisas que podemos ir comendo ao longo do dia e naquelas quantidades. A qualidade é essencial, mas a quantidade para um objetivo é determinante. Portanto, a qualidade, alimentos frescos, sazonais, da época, portanto, locais, se possível, também. Também há margem para aqueles miminhos que possam ser menos saudáveis, mas que são importantes para o nosso equilíbrio emocional também. Porque o que faz a grande diferença é o nosso hábito, aquilo que fazemos todos os dias. Então vamos começar aqui com um exemplo de uma dieta para 1200 calorias, mais caloria, menos caloria, e vamos dar o exemplo de como constituir as refeições, ok? Elas poderão ser diferentes a nível de culinária, de coisas que se podem fazer, de intercâmbio de refeições, imaginem entre o pequeno almoço e o lanche, dependendo da rotina da pessoa, do treino. Portanto, vamos dar um exemplo básico, ok? Porque nós podemos, e do gosto, porque nós podemos fazer imensas coisas equivalentes. Começando aqui pelo nosso pequeno almoço, nós vamos dar aqui duas opções. Uma mais tradicional, com o pão, que nós podemos recorrer a pão, um pão saudável, só com farinha, fermento, sal e água, e portanto sem aditivos, e que pode ser um alimento excelente a nível de fibra e de vitaminas. E, portanto, o que é que nós podemos comer de pão e o que é que vai equivaler a comer uma papa de aveia assim mais confortável, que já está a ser feita aqui, mas nós já vamos falar das quantidades. Relativamente à papa de aveia, nós vamos ver que podem haver aqui diferentes alternativas. Portanto, começando pelo pão, para uma dieta de 1200 calorias, nós preconizamos cerca de 25 a 30 gramas de pão. Como se pode ver aqui, são duas fatias muito pequenas, ok? São duas fatias muito pequenas
E digo muito pequenas porquê? Porque normalmente a percepção que temos do que é muito ou pouco pão foge daquilo que é na realidade. E uma dose de hidratos de carbono são cerca de 25 gramas de pão, ok? Portanto, que é o que nós temos aqui para as nossas 1200 calorias. Substituímos o abacate, substituímos a manteiga por abacate, mas muito pouco abacate, cerca de uma colher de sopa, está bem? Portanto, não ser uma quantidade excessiva de abacate. É uma fruta, mas rica em gordura. Que podem polvilhar com pimenta, com sumo de limão, de lima, acompanhar canela também, para dar um sabor mais adocicado. E, portanto, temos aqui a parte dos hidratos de carbono complexos para o pequeno almoço, uma fonte de gordura e agora a fonte proteica. Podemos fazer um ovo cozido às fatias, um ovo mexido sem adição de gordura ou então 2 fatias de queijo fatiado, ok? Para acompanhar como bebida temos 2 opções. Se beberem leite, podem ter aqui uma chávena almoçadeira de leite. Se não beberem leite por algum motivo, problema de saúde, intolerância ou por opção, por redução deste alimento, podem fazer um chá, uma chicória para acompanhar. Nesse caso, recomendamos que haja um maior reforço de proteína então no prato, está bem? Exatamente. Paralelamente, podemos ter a nossa papa de aveia, que pode ser quentinha, como estamos a fazer aqui, que seja mais confortável, seja uma refeição mais conforto para os dias frios, para os dias chuvosos, como o de hoje. Ou então pode ser uma refeição mais fresca. Podemos fazer com overnight, portanto deixar a aveia molhada durante a noite em água e no dia seguinte acrescentar um iogurte, fruta e umas sementes, por exemplo. Portanto, se utilizarmos apenas água para preparar as nossas papas de aveia, em vez de leite, nós utilizamos Temos de complementar com o iogurte. Exatamente, temos que complementar ou com o iogurte, ou então, se não consumir nenhum lácteo, deve acrescentar sementes de cânhamo, por exemplo, está bem? As sementes já dão algum teor de gordura e de proteína. Portanto, nós para preparar aqui as nossas papas de aveia, equivalente ao pão, desafio primeiro a pensar qual é a quantidade de aveia que acha que são equivalentes a estas 25 gramas 30 de pão. Pensa um bocadinho. Ok, vamos a isso? Queres fazer a pesagem, Marta? Eu vou exemplificar, vamos pôr aqui uma taça. O que é que eu sugiro sempre que possível? Nós não temos que andar a pesar os nossos alimentos todos os dias, ok? No entanto, se pesarmos pelo menos uma vez para termos noção do que é muito ou do que é pouco, vai ajudar imenso a partir do dia 1 a que a sua rotina seja muito mais facilitada e não corra o risco de excessos ou déficits nutricionais, está bem? Comermos abaixo das nossas necessidades também não é vantajoso. Portanto, vamos ligar aqui a nossa balança. Claro que depois o nutricionista acaba por saber a equivalência já, neste caso, por exemplo, da aveia em colheres de sopa, portanto. Exatamente. Para dar Nós as 25 recomendamos muitas gramas. vezes nos nossos planos a medida caseira da colher de sopa, que, de uma forma muito geral, uma colher de sopa rasa são 10 gramas de um cereal, de uma farinha, de um líquido, de azeite, por exemplo. Portanto, estamos quase aqui a chegar às nossas quantidades, não é, Adriana? Já está ótimo. Está ótimo. São 2 colheres de sopa. Portanto, temos aqui o fundo desta taça com aveia. Aparentemente não é muito. Pela minha experiência em consulta, as pessoas têm tendência a colocar muito mais, porque a aveia vai hidratar depois. E, portanto, as 2 colheres de sopa vão aumentar também e fica a quantidade certa para o nosso pequeno almoço, certo? O que é que colocamos aqui, Adriana, para ser assim uma papa de aveia saborosa e sem açúcares adicionados? Então, colocamos o leite, ok? Portanto, a equivalência da proteína. Caso façamos o pão com o abacate e acompanhemos com um copo de leite, no caso, temos pão, equivalência em aveia, e utilizamos o leite também para a equivalência em termos da proteína. Depois, o que é que juntamos? Juntamos a casca
de laranja, ok? Que vai dar um sabor mais adocicado, porque a aveia por si acaba por não Sim, ter não tem um grande sabor. Portanto, é importante deixarmos as papas um pouco mais interessantes e colocarmos também um bocadinho do sumo Sumo, só para da dar um laranja. travozinho e combina aqui duas questões muito interessantes. Ao utilizarmos leite meio gordo, nós utilizamos leite meio gordo porque a diferença de um leite meio gordo para um magro, a diferença de gordura não compensa a perda de vitamina D que existe de um leite para o outro. E também com a adição aqui de laranja ou tradicionalmente limão, que muita gente faz com limão, permite-nos aqui um bom aporte de vitamina C, logo assim para começar o dia. Ok? E que outras frutas é que são ricas em vitamina C, Marta? Pô, olha, uma boa questão, Adriana. Normalmente associamos a laranja e o limão assim mais à vitamina C, mas temos, por exemplo, o pimento, que é muito mais rico em vitamina C até do que a laranja. No entanto, nós não vamos acrescentar pimento aqui às papas de aveia nem ao pequeno almoço. Mas podemos ter aqui, por exemplo, frutos vermelhos, morangos, framboesas, ou então também a papaya, mas é uma fruta mais calórica para nós juntarmos aqui à papa da aveia. Mas também temos o kiwi. O kiwi também é uma fruta muito rica em vitamina C. Cerca de 2 kiwis por dia dão-nos praticamente o que nós necessitamos de vitamina C diariamente. E, portanto, temos aqui várias alternativas à laranja, até para quem não gostar de laranja. Portanto, vamos servir aqui as nossas papas de aveia. Portanto, por uma pessoa que esteja a fazer uma dieta de 1200 calorias, aqui direcionadas ou porque tem pouca atividade física ou porque está a tentar perder peso, temos aqui umas papas de aveia sem adição de açúcares. O sumo de laranja, a quantidade que acrescentamos não altera muito o aporte de hidratos de carbono da papa de aveia. Ok? Aqui está bem cheinha a taça, uma taça que quase não tinha aveia, aparentemente ficou aqui bem cheia. E vamos colocar aqui um topping de sementes. Vamos optar pelas sementes de abóbora, para enriquecer aqui mais a nível de gordura. E as sementes irão substituir o quê? Ali no exemplo do pão. O abacate, não é? Exatamente. Fonte de gordura. Porque o leite já tem alguma gordura e agora temos as nossas sementes. Cheira tão bem, Adriana. É o cheiro a laranja. Fica ótimo. Agora, podem polvilhar com canela. Exatamente, também podem polvilhar com canela. É uma questão de gosto. E aqui temos 2 pequenos almoços diferentes e que são equivalentes a nível de hidratos de carbono, gordura e proteína. Estes 2 pequenos almoços podem ser alternados com os lanches, ok? Vamos imaginar que no dia hoje optam por comer a papa de aveia ao pequeno almoço, podem fazer isto para lanche da tarde. Ou trocar, ok? E portanto, agora vamos passar para como devemos constituir a nossa sopa. Nós recomendamos sempre sopa no início das refeições, porque não só ajuda a controlar o apetite, como também dá aqui um bom aporte de vitaminas e minerais, não é? E hidratação. Exatamente. Até porque a maior parte das vitaminas dos legumes são hidrossolúveis, ou seja, ficam na água de cozedura dos legumes, e ingerindo a sopa, efetivamente ingerimos essa mesma água de cozedura, portanto o aporte em vitaminas está rentabilizado. Por isso, Adriana, vais-nos explicar aqui que legumes podemos colocar numa sopa, num tipo, que legumes ajudam na textura, na cor, no sabor, portanto, que combinações podemos usar aqui para a sopa e para iniciar as nossas refeições, ou então até ser um snack, não é? Também pode ser um snack, exatamente. Como estávamos a falar, a sopa é um prato essencial na nossa alimentação, pelo aporte de água, vitaminas e minerais que nos dá. E porque muitas vezes é a forma mais fácil de nós consumirmos legumes e também muitas vezes as crianças é lá em casa, não é? E para controlarmos a nossa saciedade. Por isso ele pode ser um prato de entrada ou então até de um snack, como tínhamos referido. Adriana, fala-nos um bocadinho da sopa. Há muita gente que me pergunta os legumes a utilizar na sopa. Normalmente as dicas que eu dou são: para a base, escolher 3 a 4 legumes. Ou seja, um que dê textura, exemplo, courgette, os brócolos, couve-flor, o chuchu, ou seja, que faça com que a textura fique mais espessa. Outro que dê cor, muito importante, os olhos também comem,
e é importante, a Marta também já referiu a questão de variar na cor dos legumes, porque nos vão dar características diferentes, ou seja, micronutrientes diferentes. Quais é que nos poderão conferir a cor na sopa? Temos o exemplo da cenoura, da abóbora, pode ser, por exemplo, os pimentos, pode ser, por exemplo, a berinjela, ou seja, alimentos de cor roxa, laranja, vermelha, são super importantes. Portanto, escolher um legume que dê textura à sopa, um legume que dê cor e depois podemos escolher 1 a 2 que confiram acidez à sopa. Quais é que são os legumes que conferem acidez? Temos, por exemplo, o alho francês, o nabo, temos, por exemplo, a cebola. Portanto, a base da sopa fica equilibrada se selecionarmos. Então, no caso, temos aqui o exemplo da courgette, vai conferir textura. O exemplo, por exemplo, da cenoura, que confere cor. E depois podíamos juntar até o aipo, também que em termos de acidez, confere alguma acidez na sopa. E a cebola, por exemplo. Adriana, tenho aqui uma questão para te colocar, que acontece muitas vezes em consulta, que é se nós podemos misturar a cenoura e a abóbora na mesma sopa, sobretudo se quisermos perder peso. Ok, essa questão é super pertinente. A abóbora e a cenoura, após a cozedura, não é o valor energético que é alterado no legume, ok? O que é alterado é a sua carga glicémica. Portanto, não há problema em misturar abóbora e cenoura na sopa. Partilhas da mesma ideia, Sim, Marta? e o sabor adocicado tem a ver com o processo de cozedura, que realça o sabor adocicado da cenoura, da abóbora, da Exatamente. batata doce. E, portanto, não é por ter um sabor mais adocicado que vai ter mais calorias. São características organoléticas destes alimentos, não é? E que acabam por ficar realçados. Mas, até a nível de aporte, se calhar, de vitamina A, não se justifica até ter a cenoura e a abóbora e podemos reservar para outras refeições. Exatamente. Mas não é por E engordar variar. mais ou menos, não tem é? a ver com a alteração do valor energético, exatamente. Portanto, já falámos de 3 a 4 legumes relativamente à base da sopa. Portanto, um que confira textura, um que confira cor, 1 a 2 que confiram acidez. E depois podemos complementar a nossa sopa, por exemplo, com legumes de folha verde escura, por exemplo, o espinafre, o agrião, mais. Marta, dá mais exemplos de vegetais de folha verde Folha escura. verde escura. Sim. Sobretudo estes são os mais utilizados, os espinafres e o agrião na sopa são os mais utilizados. Podemos também utilizar o grupo das couves, couve coração, couve portuguesa, couve galega, portanto temos aqui várias opções. Ainda podemos adicionar, por exemplo, os cogumelos, que ficam ótimos. Com bons, na e nós sopa. nem nos lembramos de colocar cogumelos na sopa. e tanta fibra e água que eles têm. Exatamente. E depois há quem goste de acrescentar para dar um aroma, por exemplo, o alho, é Sim. ótimo para aromatizar a sopa em termos de temperos, um bocadinho de sal, um bocadinho de azeite, há quem meta coentros, por exemplo. Sim, portanto, salsa, sim. Uma coisa muito interessante também nas sopas, e que eu sei que tu vais falar disso, é até adicionar algumas especiarias, certo? algumas especiarias, exatamente. Eu costumo adicionar curcuma, mais conhecida como o açafrão das Índias. Costumo adicionar um bocadinho de pimenta, os orégãos, portanto fica ótimo. A sopa acaba por ficar com o sabor mais realçado e não há necessidade, muita gente faz a questão do refogado Sim. na sopa e para a sopa ficar o mais saudável possível, o azeite até No das final, últimas depois de coisas a colocar. desligar do calor. E se apostarem nessa questão das especiarias e dos aromas, a sopa acaba por ficar muito mais Saborosa, não é? Para além da sopa, então, nas refeições principais, há outra ideia muito gira, que é o consumo da sopa também como snack, certo, Marta? Sim. E transportar, isso é fácil de transportar no nosso dia a dia. Portanto, podemos transferir a sopa, por exemplo, com uma garrafinha assim. Ou mais pequenina, até pode ser mais acondicionada, pequena. super fácil de transportar e é um ótimo Sim, snack. a meio da manhã, no escritório, a meio do trabalho ou até em casa, colocar no micro-ondas, aquecer e beber. E temos aqui um snack pouco calórico, riquíssimo em vitaminas, minerais,
E se tiver estas especiarias que tu falaste também, que são especiarias com ações antioxidantes e anti-inflamatórias, e portanto E em líquidos também. Há pessoas que têm dificuldade em exatamente, ingerir que uma não é boa só água, não quantidade é? de Água e chá, a sopa Exatamente. também contribui para o estado de hidratação. Excelente ideia. Iniciar a refeição principal com um prato de sopa e agora vamos explicar como é que deve ser constituído então Sim. o prato principal. Adriana, e agora aqui uma questão. Estamos aqui a falar de calorias. Qual é a quantidade de sopa? Afeta muito a quantidade de sopa que colocamos num prato nesta fase? Em termos calóricos, não. Mas em média 200, 300 Sim. mililitros, mais ou menos. Até ficarmos bem aconchegados. É mais importante umas duas ficarmos bem conchas com a de sopa. Exatamente. Ok. Então agora vamos ver aqui como é que podemos constituir um prato típico. É meramente um exemplo. Podem fazer imensas coisas. Vamos dar um exemplo para uma altura em que não há grande disponibilidade de alimentos frescos. Vamos optar por uma leguminosa e também por uma conserva de atum ou de cavala ou sardinha. Vamos ver aqui o que é que vamos pôr no prato. E um acompanhamento de vegetais no prato, ok? E, portanto, tanto ao almoço como ao jantar, privilegiem estes alimentos. E depois de terminarmos, vamos ver quais são os extras que fazem com que a nossa alimentação passe facilmente 1200 calorias para 1600. Muito bem, então para terminarmos aqui o nosso dia alimentar de 1200 calorias, vamos pensar no nosso prato. Temos aqui um prato muito, muito simples, mas que deve ser constituído por cerca de metade do prato com vegetais de folha verde escura, como tu falaste há pouco para a sopa, couves, brócolos, espinafres, agrião, portanto, verdadeiros vegetais. Vou só deixar aqui uma nota, não é com alface a metade do prato, ok? A alface enche, mas a nível nutricional não tem praticamente um grande valor nutricional, não é, Adriana? E, portanto, ela tem muita água, mas a nível de fibra, vitaminas, minerais, é mesmo muito pobre. Eu costumo dizer que é quase uma cor a alface que enche aqui o prato. Efeito placebo. Exatamente. Portanto, podem ter alface à vontade, mas não considerem isso como o aporte de vegetais no nosso prato. Portanto, cerca de metade do nosso prato com vegetais, neste caso usamos espinafres, 2 tomates cherry partidos, e depois utilizamos o grão de bico como uma fonte de hidratos de carbono e com um bocadinho de proteína vegetal e também de fibra. Neste caso usamos 2 colheres de sopa de grão de bico, ok? Não chega nem a uma dose de hidratos de carbono. E neste caso utilizamos a sardinha em conserva como fonte proteica, imaginando aqueles dias que não temos tempo para cozinhar ou que os frescos em casa acabaram. E, portanto, que temos que ter sempre aqui uma fonte E diz-me proteica. uma coisa, Marta, muita gente faz esta questão. Qual é a característica dos alimentos em conserva? O que é que temos de ter em consideração? Olha, os alimentos em conserva têm coisas positivas e algumas menos positivas que podemos contornar. As positivas é o facto de estarem sempre disponíveis, de poderem ter aqui uma boa composição nutricional. Por exemplo, a sardinha é um peixe rico em gordura ômega 3, em gorduras saudáveis, portanto é um peixe gordo. No entanto, temos aqui o reverso da medalha, que é a conserva, tem um teor de sal considerável. E ainda também tem gordura adicionada. Portanto, eu sugiro sempre que escorram bem a gordura, se possível até passem por água, para tirar o excesso de gordura, e que tentem escolher sempre conservas que por 100 gramas tenham cerca de menos de 0,7 gramas de sal por 100 gramas, ok? Para terem uma ideia, aqui temos cerca de 20 a 24 gramas de proteína, portanto, aquilo que em média na população necessitamos para uma refeição principal, a fonte de vegetais, fibra e hidratos de carbono complexos, ok? Para temperar aqui os vegetais, como ainda existe algum azeite aqui na sardinha, como a sardinha é um peixe gordo, podemos usar uma colher de sobremesa de azeite, ou então usar aqui umas sementes, vamos usar aqui umas sementes de sésamo, de abóbora e de chia para polvilhar. Portanto, não esquecer que as sementes estão a conferir a característica de gordura. Exatamente, certo. Falámos da proteína, o hidrato, agora estamos a falar da fonte de gordura. Portanto, um prato simples.
Se não consumir alimentos de origem animal, ok? Pode reforçar aqui um bocadinho das leguminosas e eventualmente até colocar, como por exemplo tofu ou soja granulada ou seitã como acompanhamento proteico, ok? Portanto, esta é apenas uma sugestão com alimentos portugueses, rápidos e facilmente disponíveis em casa. Agora, para terminarmos aqui, o que é que nós conseguimos fazer, consciente ou inconscientemente, para passar das 1200 para as 1600 calorias, ou seja, são 400 calorias de diferença. Exatamente. Basicamente, se dobrarmos a quantidade de hidratos de carbono, seja ao pequeno almoço, seja ao almoço, Por exemplo, então, se duplicarmos aqui a quantidade de pão, deste pão, exatamente, ou se duplicarmos a quantidade de aveia, da papa de aveia, exatamente, e no caso do prato principal, se duplicarmos a quantidade de grão, arroz, massa, acabamos por passar facilmente das 1200 calorias para as 1600 calorias. E são tudo alimentos saudáveis. E, portanto, este aumento pode ser consciente porque necessitamos reforçar a ingestão calórica, mas também pode ser inconsciente, não é? Portanto, com prevaricações ao longo do dia. Eu costumo dar muito exemplo em consulta do vinho, com um copinho de vinho que tanta gente gosta. E quando estamos numa dieta para controlar o peso, um copinho de vinho ao almoço e um copinho de vinho ao jantar, temos facilmente aqui as 400 calorias. Não sei se as pessoas têm noção que 1 mililitro de álcool, 1 grama de álcool, acaba por conferir 7 quilocalorias. Ou seja, se o hidrato confere 4 por grama, a proteína 4 por grama e a gordura 9 por grama, o álcool confere 7. Portanto, acaba por um copo de vinho vai fazer... E que não nos dá mais nada, ou seja, são aquelas calorias vazias, é como o açúcar. Portanto, faz parte, e eu defendo muito uma alimentação mediterrânica, ou seja, que há um equilíbrio de tudo e tudo faz parte da vida e do convívio. No entanto, quando estamos a ter um controle calórico, temos que perceber que estes bocadinhos de vinho fazem a diferença. Ou então ir petiscando aqui os frutos secos. Agora estamos a acabar, tirar um bocadinho de uma amêndoa ou de uma noz e durante o dia facilmente conseguimos comer mais de 100 calorias a prevaricar frutos secos fora do plano. Entre as refeições, enquanto estou a fazer o jantar, Sim. enquanto estou a fazer o almoço, vou só tirar um punhadinho de frutos secos. Ou a trabalhar e com os frutos secos ao lado, não é? E acabamos por chegar ao final do dia, não em déficit calórico, mas em excedente calórico, e sem nos apercebermos, acabamos por não conseguir atingir o nosso resultado. E depois surge a questão, mas eu como tudo o que está no plano, não percebo porque é que não emagreço. As quantidades são importantes e consciencializar-nos delas é também muito importante para que depois tudo flua de uma forma muito mais eficaz. Queres acrescentar alguma coisa, Adriana? Não. Não? Vamos a isso? Demos imensa informação. Sim. Se tiverem alguma questão, não hesitem em falar com os nutricionistas dos vossos clubes. Nós estamos aqui para vos ajudar e obrigada por estarem aqui connosco. Obrigada.